Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse. E neste vídeo estaremos encerrando o capítulo 3 desse livro, onde estudaremos a sétima e última carta enviada às igrejas da Ásia Menor. A carta à igreja em Laodiceia. Lembrando que no estudo anterior nós estudamos a carta à igreja em Filadélfia, ok? Pois bem, Laodiceia seria a cidade mais interiorana das 7 cidades. Interiorana porque ficava mais longe do mar Egeu. Para vocês terem ideia, Laodiceia ficava a cerca de 60 quilômetros a leste de Éfeso. Laodiceia era uma cidade importante, pois estava localizada entre duas importantes rotas comerciais. Era também a capital da província romana na Frígia. Além de ser muito rica, aliás, era a cidade mais rica de toda a Frígia. Laodiceia, apesar de ser rica e imponente, ela sofria muito com a questão da água, né? Pois ela era abastecida por uma fonte distante, por meio de tubos que eram conectados a fontes termais localizadas a mais de 10 quilômetros de distância. Isso fazia com que a água chegasse à cidade bem morna, né? O que a tornava quase que intragável. E o que piorava a situação era que o sabor da água tinha alto teor de minerais, e isso causava náuseas terríveis a quem a bebia. O interessante é que a cidade vizinha, Hierápolis, era abastecida por águas termais quentes, o que tornava as águas quase que medicinais. E em contrastes, a cidade de Colossos, que também era uma cidade vizinha de Laodiceia, era suprida por um veio de água direto da montanha. E a água que vinha era bem fria, bem refrescante. E o mais interessante ainda é que Jesus usa esse fato histórico para fazer uma analogia e assim exortar a igreja em Laodiceia com esta carta. Nessa carta, Jesus apresenta-se como aquele que diz o Amém. E se você reparar, esse Amém no texto bíblico iniciou-se com letra maiúscula e é um nome próprio, que significa aquele que tem a palavra final. E todos sabem o que significa Amém, né? Que significa que assim seja. Logo, Jesus se revela como aquele que tem o poder de confirmar, de consumar todas as coisas. Se vocês se lembrarem, vocês irão recordar da palavra que Jesus Cristo diz na cruz: está consumado. Jesus também se denomina como a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel porque Jesus está com Deus desde o princípio, desde a criação do mundo e estará na consumação dos séculos. Jesus viu tudo, sabe de tudo. Jesus é um só com o Pai. Tudo que o Pai faz, ele sabe. E ele declara isso no Evangelho de João, né, no capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Ele testemunhou tudo, é uma testemunha fiel e verdadeira, porque é a verdade em pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus declara. Pois como Deus, Jesus não é como homem para que minta, nem como filho do homem para que se arrependa. Por isso ele tem autoridade tanto para ordenar a bênção, como sentenciar o castigo, dar a recompensa, como ajuizar a punição. Ele tem o poder de abençoar, como também de amaldiçoar. Ele, Jesus, diz o Amém. Ele é a palavra final. E como Deus que é, como exemplo de verdade, ele tem toda a autoridade para exortar a sua igreja. E nessa carta, assim como nas anteriores, Jesus, na sua onisciência, revela à igreja em Laodiceia que esta igreja não tem nenhum ponto positivo. E como conhecedor da realidade da igreja, faz uma analogia de uma realidade histórica para confrontá-la. Quem dera se a igreja em Laodiceia fosse fria, como a água que descia da montanha e abastecia a cidade de Colossos. O adjetivo fria seria no sentido de ser refrescante, de refrescar a alma, de trazer paz de espírito ao lugar, de matar a sede das pessoas onde a igreja está inserida. Ou quem dera se a igreja, quem sabe, fosse quente como a água que abastecia a cidade de Hierápolis, cidade vizinha também de Laodiceia, cujas águas termais eram quentes, ou seja, o adjetivo quente seria no sentido de ser medicinal ou curador
de trazer cura física e espiritual ao lugar e às pessoas onde a igreja está inserida. Pois se a igreja não cumpre o seu papel de promover a paz e a cura, ela se torna como água morna, que provoca náuseas para aquele que a bebe. E assim, como o vômito é expelido pelo corpo humano, a igreja em Laodiceia estava a ponto de ser expelida do corpo de Cristo. E por quê? Porque Laodiceia era morna, uma igreja acomodada que não fazia diferença no lugar onde se encontrava. E Jesus estava a ponto de vomitá-la de sua boca, porque estava enojado. Isso mesmo, enojado. Pois quem não se posiciona é porque está dividido, está em cima do muro, está flertando com outro Deus. E o Senhor repudia isso. A igreja não estava com o coração totalmente voltado para Deus. Seria mesmo o que está declarado no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, verso 13, onde está escrito: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. E Jesus faz a mesma citação no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, verso 8, e no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7, verso 6. Jesus também alerta que ninguém pode servir a dois senhores, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, verso 24, onde está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Interessante que a palavra Mamon é uma transliteração da língua hebraica que significa dinheiro, mas que também personifica o demônio da ganância e da avareza, que conquista as almas dos seres humanos através do suborno. Esse termo também é usado para descrever riqueza material. Isso implicitamente indica que quem é morno até se alegra com a palavra de Deus, mas é incapaz de abrir mão daquilo que o mundo oferece. E isso enoja a Deus a ponto de Deus se afastar desse tipo de gente. Pois Deus se aproxima de quem se aproxima dele, conforme está escrito na Carta Universal de Tiago, no capítulo 4, verso 8, onde está escrito: aproximem-se, pois, de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ou como está escrito em Jeremias, no capítulo 29, verso 13, onde está escrito: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Laodiceia era uma igreja que se declarava rica, porque confiava no dinheiro, buscava a riqueza e não a dependência de Deus. Por isso que Jesus a declara como uma igreja pobre, cega e nu. Uma igreja miserável aos olhos de Deus. Essa palavra é tão atual para nós como também para aquela época. Quantos hoje estão na igreja buscando riqueza, prosperidade, poder, posição, status? Quantos estão na igreja buscando fama e riqueza? Quantos usam a igreja como meio para chegar em algum lugar ou para manter o que tem? Quantos estão falidos no mundo secular e buscam a igreja com falsos testemunhos só para poderem se manter financeiramente? Inventam falsas doutrinas, teologias da prosperidade, heresias que mais fazem as pessoas apostatarem da fé do que abraçá-la? Quantas igrejas acolhem e cedem os púlpitos que deveriam ser pregados a mensagem do Evangelho para políticos corruptos fazerem políticas e falsas promessas, com o fim de, talvez, futuramente serem beneficiadas com alguma coisa? As semelhanças deste texto dirigida à igreja em Laodiceia, com que nós estamos vivendo nos dias atuais, com a igreja e a teologia contemporânea, não é mera coincidência. São fatos, e a igreja de Jesus tem que se atentar para isso. Inclusive, o apóstolo Paulo faz uma citação sobre aqueles que amam o dinheiro em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, a partir do verso 9, onde está escrito: os que querem ficar ricos caem na tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se a si mesmas com muitos sofrimentos. E nos dias atuais nós vemos por aí ventos de doutrina que visam apenas riquezas, como por exemplo esta da prosperidade, que é totalmente contrária à prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica, ela é a ausência da necessidade e total dependência de Deus. E a igreja em Laodiceia, ela estava a ponto de ser vomitada da boca do Senhor. Isso significa que ainda não foi. Ela estava a ponto de ser vomitada porque ela era cria no dinheiro. Ela dependia do dinheiro. Só que ela ainda não havia sido vomitada. Estava a ponto de ser vomitada. Por quê? Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, ela dá chances para que a igreja mude de postura. Por isso que Jesus faz os seguintes aconselhamentos à igreja. Como, por exemplo, comprar ouro refinado pelo fogo. Parece até contraditório Jesus mandar uma igreja que confia na riqueza comprar ouro. Mas se nós observarmos o texto, não é contraditório, pois Jesus não está se referindo a qualquer ouro, mas ouro refinado pelo fogo, que é um ouro diferente, purificado, fazendo uma clara referência ao verdadeiro tesouro celestial. O tesouro que nenhum ladrão pode roubar, conforme o próprio Jesus cita no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 19, onde está escrito: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não minam nem roubam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A igreja em Laodiceia precisava também adquirir vestiduras brancas, o que significa santidade e pureza. Quem não é santo nem puro diante de Deus sempre será envergonhado. Vocês se lembram de Adão e Eva? Deus teve que dar vestes novas a eles para que eles pudessem cobrir as suas vergonhas. Somente uma vestidura lavada pelo sangue de Jesus pode cobrir uma multidão de pecados. Outro conselho da parte de Jesus é que a igreja em Laodiceia teria que adquirir colírio. Isso, colírio para ungir os olhos, para assim poderem enxergar melhor. Isso é uma clara referência ao que Jesus diz no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 22, onde está escrito: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Jesus fala que a candeia do corpo são os olhos. Candeia é uma pequena peça de iluminação abastecida com óleo ou gás inflamável que serve para iluminar o ambiente. O que ilumina o nosso corpo são os nossos olhos. O colírio que Jesus sugere é para que a igreja enxergue as coisas na perspectiva de Deus e não humana e muito menos mundana. Quando olharmos com os olhos de Deus, quando nós olhamos com os olhos de Deus, nós enxergamos melhor, porque enxergamos com os olhos da fé. E o inimigo das nossas almas tenta fazer com que não enxerguemos as promessas de Deus, tapando os olhos dos desavisados, tapando os nossos olhos. Paulo faz uma referência à cegueira espiritual na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, onde está escrito: Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho de Cristo. Muitos estão se perdendo, porque pararam de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E como consequência do pecado e da desobediência, vem a repreensão e a disciplina da parte de Deus, que como Pai amoroso que é, corrige e disciplina a todos os filhos, conforme também está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 6, para você ver que Deus não é Deus de confusão. A palavra de Deus é maravilhosa, que a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. Jesus é tão bondoso que mostra o caminho da mudança.
o caminho para a igreja mudar, para que a igreja em Laodiceia seja mais zelosa, mais compromissada com as coisas de Deus, que tenha temor e reverência a Deus, seja mais fiel. Jesus também chama a igreja ao arrependimento, que é a chave do perdão, chave da restauração, da comunhão com Deus. Para que haja arrependimento, é necessário ouvir a voz de Jesus. Ele está à porta batendo. Ele está voltando. Jesus está voltando e está chamando a igreja ao arrependimento, a ouvir a sua voz. E Jesus, ele não força ninguém a nada, tanto que existe lá o termo: se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Jesus não força nem violenta, mas Jesus faz com que tudo seja por espírito voluntário. Jesus não violenta a vontade de ninguém, ele está sempre batendo a porta, sempre dando oportunidade, até porque a fechadura é do lado de dentro dos nossos corações. Só o homem pode abrir a porta do seu coração para Jesus. Só que isso tem que ser feito enquanto ainda há tempo, pois chegará um dia que não haverá mais tempo. A porta, ela é um ato final de obediência e fidelidade a Jesus. Quando o tempo se cumprir, Jesus recompensará os vencedores, aqueles que abriram a porta, com uma grande ceia. E isso significa comunhão eterna com Cristo. O vencedor se assentará com Cristo no seu trono. Isso não significa sentar no trono de Jesus no sentido literal, mas significa participar do governo de Cristo Jesus, assim como Jesus participa do governo de Deus. Lembre-se, a recompensa é só para os vencedores, aqueles que perseverarem até o fim, que guardam e aguardam o retorno do seu mestre com constância na fé. Amém? Ok, assim encerramos o estudo das cartas à igreja da Ásia Menor. E também ao capítulo 3 do livro de Apocalipse. No próximo vídeo falaremos sobre o capítulo 4, então não perca. Se puder, também faça a sua inscrição no canal, recomende esse estudo, com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém. Vamos juntos nos preparar, porque o tempo está se cumprindo. Como está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro.